A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, retornando aqui. Eu já tinha gravado esse vídeo, vou ter que gravar novamente. A minha filha fez uma bagunça ali e infelizmente eu tive que excluir o vídeo que eu estava fazendo, que é a outra parte, falando sobre os materiais. Já tinha gravado, mas vou gravar novamente. Outro vídeo falando, vai ficar fora da ordem que estava, porque eu coloquei os livros na ordem diferente do que eu tinha preparado, mas vamos lá, né? Outro material muito bom, ainda falando sobre materiais de escatologia, é o livro Eventos Futuros. Esse livrinho eu comprei ele na editora Chamada, veio junto com aquele material, com alguns materiais que eu comprei na editora Chamada. Eu acredito que ele não foi publicado lá, mas é vendido ou distribuído pela editora Chamada. Esse livrinho é muito bom. Ele fala sobre o futuro da igreja, o futuro de Israel, sobre o milênio, sobre as 70 semanas de Daniel. Esse livrinho é muito bom. É aquele tipo de material que você olha para o tamanho, não dá nada por ele, mas é riquíssimo em conteúdo. Eu vou mostrar aqui algumas páginas aleatórias, eu não vou selecionar as páginas só para mostrar, né? Quando eu falo assim, eu li o material completo. Então, aqui eu faço algumas marcações, vou escolher algumas páginas aleatórias e os irmãos não vão entender as minhas marcações, né? As minhas marcações, como eu sempre falo nos grupos, às vezes eu marco, eu rabisco tudo, né? A gente brinca lá, né? Que a gente rabisca aí. O tipo de marcação que eu faço, eu não vou ter tempo para explicar para vocês a ordem de relevância dos tipos de marcações que eu faço nos livros aí. Estou pegando páginas aleatórias e de forma progressiva para mostrar que eu li bastante no material, né? Que eu li o material praticamente todo. Porque às vezes surge aquela dúvida, né? Quando a gente fala que a gente leu o material, será que a gente leu esse material todo? Bom, todo o material, como eu disse para vocês, não, mas boa parte sim, por uma questão de tempo, né? Trabalho, família, às vezes estudo, entre outras coisas do dia a dia, né? Então às vezes a gente não consegue ler todo o material, mas boa parte do material eu sou bem curioso. Quando eu pego um livro, por exemplo, escatologia, a minha intenção é de ler ele de capa a capa. Se eu não li ele todo em um dado momento, a minha ideia é voltar e fazer a leitura dele por completo. Eu não vou falar quais materiais que eu estou lendo agora, porque o vídeo é sobre escatologia, senão eu vou tirar um pouco o foco do vídeo e vai passar para os outros materiais que eu estou lendo. Mas depois eu vou mostrar os materiais que eu estou lendo, então eu tive que parar a leitura de alguns materiais. Um livro muito bom também que eu comprei na editora Chamada da Meia-Noite é esse Quando a Trombeta Soar. Esse livro não foi escrito por um único escritor, né? Não tem um único autor. Ele foi composto por vários autores. Price, Ice, Finberg, Jeffrey, Station, LaHaye, que é o Tim LaHaye, Thomas Eisner. Ou seja, é um livro muito bom. Ele tem alguns comentários lexicais, ou seja, com base nas do grego. Aqui no meio do livro ele tem uma parte de comentário em forma de léxico, comentando alguns textos bíblicos, e ele trata sobre a maior parte dos assuntos, né, relacionados à escatologia pré-tribulacionista. Não precisa nem dizer que esse livro ele tem um viés, um enfoque pré-tribulacionista, pré-tribulacional. É muito bom, mas muito bom mesmo esse material. Eu não consegui lê-lo por completo, é outro material que está na minha lista de leitura, né? Eu já utilizei ele para consulta. De vez em quando eu pego ele e utilizo ele para consultas rápidas. Esse, sinceramente, eu não consegui lê-lo completamente.
mas eu tenho a intenção de, quando eu terminar alguns materiais que eu estou lendo ali, uma das minhas prioridades é esse livro, é terminar a leitura dele, ler ele por completo. Pensa num livrinho bom, e se engana quem pensa que a visão pré-tribulacional ela é uma visão fraca, uma visão pobre, uma visão que não tem conteúdo, né? Eu participo de alguns grupos de teologia e às vezes no meio dos debates surge aquela questão de chacotas, brincadeiras, chocarrices, zoação em relação às visões, né? Eu não sei se é porque a pessoa perde o argumento ou se a pessoa perde a paciência, eu não sei por qual motivo, mas em um dado momento às vezes costuma virar brincadeira. Isso eu digo quando a pessoa está levando o assunto a sério, porque tem vezes que a gente vai debater que as pessoas levam tudo na brincadeira mesmo, né? Geralmente a gente leva na esportiva, até porque por se tratar às vezes de pessoas com opiniões diferentes, né, devido a essa divergência, para não haver aquele choque de ideias abrupto, para não haver aquele desrespeito, às vezes a gente leva tudo na brincadeira, a gente começa a fazer brincadeira. Agora, quando essas brincadeiras elas se transformam em ataques pessoais por causa de uma determinada visão, onde a pessoa afirma ter a verdade absoluta, a pessoa afirma ter a revelação, a verdade absoluta, aí fica um pouco difícil, aí fica um pouco complicado. Esse é um dos motivos que me levou a até desanimar um pouco de debates teológicos em grupos, né? Não que eu parei ou que eu desanimei, não desanimei de participar dos grupos. Hoje até tenho uma preferência um pouco um pouco diferente, um viés um pouco diferente. Hoje eu prefiro, por exemplo, interagir nos grupos, né? Eu prefiro interagir com as pessoas do que aquele debate, né, de confronto de ideias. Embora seja um bom debate, quando ele é bem mediado, quando as pessoas sabem respeitar o ponto de vista alheio, a visão contrária, a visão que não é a sua visão, e a pessoa que está debatendo também sabe respeitar a visão contrária, dá um debate muito bom, dá debates muito gostosos, onde você tem a oportunidade de aprender, a pessoa que está te ouvindo também tem a oportunidade de aprender, cada um apresenta a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio, apresenta a sua fonte de pesquisa bibliográfica, né? E apresenta os autores que trabalharam, desenvolveram essa visão. Então isso é muito bom quando é baseado no respeito. Então esse material aqui é excelente, eu acho que é outro material que não pode faltar na biblioteca de quem é pré-tribulacionista. Ou mesmo quem tem a visão contrária, se a pessoa quer conhecer os argumentos da visão oposta, se a pessoa não tem conhecimento, a pessoa segue uma determinada visão, uma determinada linha de pensamento, e a pessoa quer conhecer a visão oposta, é um bom material para pesquisa, para a pessoa conhecer. Outro material muito bom, publicado pela CPAD, é essa Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica. Essa enciclopédia tem dois autores, né, o Tim LaHaye e Ed Hindson. Esse material é muito bom. Eu não li ele de capa a capa. Esse material eu já usei ele em forma de consulta, com material de consulta. Ele trata sobre os assuntos relacionados à escatologia, como em forma de dicionário, né? Ele trabalha com uma linha seguindo os assuntos por ordem alfabética, né? De A a Z, tratando os assuntos de A a Z. E eu vou ser sincero com os irmãos, é muito bom esse material. Eu já consultei ele diversas vezes, né? Eu não li ele por completo, mas consultei ele diversas vezes. Muito bom essa Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica. Para quem não conhece o Tim LaHaye, ele é autor daquele best-seller Deixados para Trás, e da Bíblia, uma Bíblia que eu ainda não tenho. Futuramente, se eu tiver a condição, hoje acho que ela nem é mais publicada, se eu não me engano. Eu vi o irmão Josuka falando, parece que ela não é mais publicada. É a Bíblia de estudo do Tim LaHaye. É muito bom. A Bíblia de estudo dele, embora que eu não tenha, mas já vi o review dela, do irmão Josuka, já viu ele apresentando alguns conteúdos nos grupos que a gente participa.
E, vou ser sincero, é um material riquíssimo, então vale a pena adquirir material, né, do autor, porque é muito bom mesmo. Vamos lá, meus irmãos. Ainda naquele pacote que eu comprei dentro da editora Chamada, veio esse livro, O Dia do Juízo, o Islã, Israel e as Nações. Ele trata, é do Dr. Dave Hunt, ele trata dos assuntos proféticos relacionados a Israel ali com relação ao Oriente Médio. Eu não li esse material por completo, eu li parte desse material. Na verdade, eu comecei, parei na página 19. É outro material que eu vou ler junto com aquele Quando a Trombeta Soar, né? Eu vou ler junto quando eu terminar a leitura dos materiais que eu estou lendo. Até onde eu li, ele tem um enfoque, ou trata dos mesmos assuntos que esse livro, né? Israel no centro do cenário profético, também do Dr. Dave Hunt, também da editora Chamada. E esse daqui é mais sucinto, vai tratar sobre algumas questões do Dr. Dave Hunt. Ele selecionou alguns fatos que ocorreram no Oriente Médio, alguns assuntos relacionados ao cumprimento de profecias bíblicas, e compilou essa obra sucinta, né, mostrando sobre algumas coisas que estão acontecendo que confirmam o cumprimento das profecias bíblicas em relação a Israel. Um livrinho que eu comprei, eu vi um review dele, eu não lembro de quem foi o review que eu vi. Eu não lembro de quem foi o review que eu vi, mas esse livrinho aqui do Dr. Michael, né? Esse livrinho é Dispensacionalismo. Eu vi o review, achei interessante, eu ia comprar esse material na editora Chamada e acabei pedindo ele junto. Só que esse daqui tá zerado, eu não li nada aqui, ó. Nada de marcação nele, zerado. E esse daqui eu quero ler ele futuramente, assim que der uma folga na literatura eu quero ler ele, por se tratar de um assunto que eu gosto muito, né, sobre a questão do dispensacionalismo, e também para ver o que o autor apresenta, né, nessa obra que foi publicada aí também pela editora Chamada Meia-Noite. Um livro que eu gostei bastante, meus irmãos, o Fim do Mundo, Verdade ou Ficção. Esse livrinho aqui, ele foi apresentado em forma de cumprimento, como eu vou dizer, é como se fosse uma pesquisa em relação às questões que envolvem o fim do mundo. Ele traz uma série de datas e de pessoas, de profetas, pessoas que profetizaram o fim do mundo. Que na capa você tem até um símbolozinho do calendário maia, né? Porque falaram que o mundo ia acabar em 2012. O livrinho do pastor Nerilda Cioli. Esse livrinho é muito bom, né? Ele fala sobre algumas pessoas, por exemplo, Nostradamus, Charles Taze Russell. Ele vai falar aqui de várias pessoas que profetizaram. Eu tinha até marcado aqui, ó, a página aqui, onde ele traz algumas datas de alguns autores que falaram sobre o fim do mundo, né? E não foram poucos não, viu? Aqui tem uma lista extensa de pessoas que profetizaram de certa forma o fim do mundo, e ele traz aí em forma de pesquisa. Muito bom esse materialzinho. Ele não tem um viés tão parecido com os materiais de escatologia que a gente está acostumado. Ele não é escrito da forma convencional, né, por temas ou assuntos tratados na escatologia como nós conhecemos, como é o caso do livro do Stanley Horton e do Severino Pedro da Silva, mas é um livro excelente. Esse aqui eu comprei direto do pastor Nerilda Cioli. Ele estava pregando em um evento que a gente foi e eu comprei o livro na banca que estava vendendo o material dele. Meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo, depois eu vou continuar apresentando. Ainda tem mais alguns materiais aqui para me apresentar. A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos, e depois eu retorno com os outros vídeos.